divorciados, destruidores de famílias. Marcos capítulo 10. Saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram muita gente e os curando ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, dizendo e tentando-o: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Ou seja, assim Deus fez o homem e a mulher. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Palavras do homem. Eu vos digo, porém, que qualquer que largar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Palavras de Jesus Cristo. Disseram-lhe seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente a mulher casar, ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Podemos observar nessa passagem que Moisés liberou o divórcio por causa da dureza do coração dos homens, pois eles não queriam perdoar suas esposas. O que vemos até os dias de hoje, que os homens estão com seus corações duros como pedra. Seus filhos não gozam do privilégio de estar perto de seus pais. São educados pelo adúltero que casou com a mulher, e na maioria dos casos não estão nem aí. Qual a felicidade dos filhos vendo suas mães deitadas com outros homens? O que eles estão aprendendo foram os espancamentos, estupros e violência contra as crianças que são cometidos muitas vezes pelos padrastos. Essas crianças que são filhos de outros homens, para a maioria não tem valor algum, por isso não registram elas, são bastardos. Aquelas crianças que não têm sobrenome não existem para a lei, são conhecidos como filhos da P. A dura realidade é que a mulher que está com o marido da outra corre o risco de ser dispensada a qualquer momento. Já se tornou um hábito para ele, o adúltero, trocar de mulher quando o atual não faz a sua vontade, e até mesmo quando ela fica gorda. Se ele deixou a primeira que jurou diante de Deus que a honraria até a morte, imagine essa gambiarra que ele arranjou. Será deixada de lado, abandonada? E tudo isso é apenas uma questão de tempo. Basta ela vacilar ou basta ele enjoar dela. A gambiarra não tem garantia nenhuma de que vai permanecer com o marido da outra. Por isso, muitos se casam e se separam várias vezes. E os filhos da outra P, que se sentem abandonados e são rivais muitas vezes que se odeiam,
e tem inveja daqueles que estão com o seu pai ou com a sua mãe. O coração do homem está endurecido e ele vem destruindo famílias como um câncer. Como os pais podem educar seus filhos na presença de Deus se estão separados? Eles se esquecem que, no dia do julgamento vão ser julgados por Jesus Cristo e não por Moisés. Deus disse que odeia o divórcio. 2. Suas obras estarão no julgamento. E o adultério está bem claro. Por isso Jesus Cristo disse: larga e espaçosa é a porta da perdição. Estreita e apertada é a porta da salvação. A maioria dos adúlteros não se importam com o que Jesus Cristo disse. Muitos filhos odeiam seus pais por terem abandonado suas mães. Na maioria dos casos, são os maridos que abandonam suas esposas com os filhos. Aonde está o amor dos pais para com os filhos se eles os abandonam? Não dão a pensão, não dão atenção, não estão nem aí. Mas o dia está próximo do seu julgamento. Na realidade, vemos na Bíblia alguns homens que não se casaram, dedicavam a maior parte do seu tempo à obra de Deus, sendo uma minoria que decide assim. Afinal de contas, temos o livre-arbítrio. Jesus Cristo deu-nos o exemplo do celibato. Disse que o homem solteiro não teria tanta tribulação junto com a família. Eu concordo, por isso não me casei. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja para sempre, isto é, que cada cônjuge seja único até que a morte os separe. A Bíblia proíbe, Deus proíbe através da sua palavra, até mesmo casamento com mulheres estranhas. Não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, proponendo o conserto de nossos pais? Judá foi desleal e a abominação se cometeu em Israel e Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Até na igreja evangélica devemos nos casar com crentes. Muitos se casam com católico, com macumbeiro e etc. E acabam se desviando de Deus. A luz e as trevas não andam juntos. Muitos se casam com católico na maioria das vezes, principalmente aqui no Brasil, achando que se casando com um idólatra que vai convertê-lo a Cristo. Na verdade, na maioria dos casos, a mulher cristã ou um homem cristão se desvia de Deus, porque diz a palavra do Senhor que Deus não opera na desobediência e nós não temos poder para convencer a ninguém. Nós não temos poder para converter a ninguém. Isso é uma obra que é feita pelo Espírito Santo quando o homem abre o seu coração. Diz a palavra de Deus que nós, que os homens, que os adúlteros, cobrem o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da mão dos adúlteros. E eles ainda dizem, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade,
com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobrejando-lhe espírito. E por que somente um? Porque Deus buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio e aqueles que encobrem a violência com sua veste. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor por vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que ama o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Muitos homens eram infiéis às suas esposas, com as quais se haviam casado quando jovens. Agora procuravam divorciar-se delas para se casarem com outras. Às vezes, queria abandonar a mulher somente porque ela engordava. Em outras situações, porque elas envelheciam, quem sabe, e se casavam com mulheres mais jovens, como tem acontecido nos dias de hoje. Eu conheço crentes, ou seja, que ainda também estão na igreja, que são divorciados pela terceira vez. O Senhor detesta tal ação, pois é movido pelo egoísmo. Ele declara que do marido e da mulher fez um só. Em consequência desses pecados e transgressões, Deus lhe virara as costas, recusando-se a atender às orações. E Deus disse: eu sou Deus e não mudo. Deus odeia o divórcio motivado por propósitos egoístas. Quem pratica tal tipo de divórcio assemelha-se àquele que encobre a violência com a sua veste. O divórcio aos olhos de Deus iguala-se à injustiça mais brutal, à crueldade e ao assassinato. Quando um homem toma uma mulher e se casar com ela, então terá que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, sair da sua casa, for e se casar com outro homem, e se esse último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na tua mão e a despedir da tua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá torná-la a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. O divórcio resulta do pecado humano. O termo coisa feia provavelmente se refira a certa conduta vergonhosa ou imoral, porém não da gravidade do adultério. Certamente não se trata de adultério, pois a penalidade deste era a morte e não o divórcio. O escrito de repúdio era um documento legal entregue à mulher para a rescisão do contrato de casamento, para protegê-la e liberá-la de todas as obrigações para com seu ex-marido. Depois de receber o escrito de divórcio,
Depois de receber o escrito de divórcio, ou seja, aquele papel, aquele documento, aquela certidão, a mulher estava livre para casar-se de novo. Nunca poderia, porém, voltar ao seu primeiro marido se o segundo casamento se dissolvesse. A ocorrência do divórcio é uma tragédia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, separe-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. O próprio Deus repudiou Israel por causa da sua infidelidade e adultério espiritual. Nesse particular, Jesus cita uma exceção a saber, a prostituição do grego porneia. A palavra que está no original inclui o adultério ou qualquer outro tipo de imoralidade sexual. Quando Jesus censura o divórcio, não estava referindo-se à separação por causa do adultério, mas ao divórcio como permitido no Antigo Testamento. Em caso de incontinência prenupcial constatada pelo marido após a cerimônia do casamento, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. A vontade de Deus em tais casos era que os dois permanecessem juntos. Todavia, a dureza do coração das pessoas, dos homens, estava na frente. Os casais não pensavam em como estaria a situação, como ficaria a situação dos seus filhos, e simplesmente se separavam, pegando seus filhos e dando para o outro. Em Mateus capítulo 5, versículo 32, Jesus Cristo disse: Eu, porém, vos digo, que qualquer que abandonar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, mas que ela cometa adultério, e qualquer que se casar com ela, comete adultério. Jesus disse aos seus discípulos também: quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério em relação a ela. E se ela, tendo se divorciado do marido e casar com outro, comete adultério. Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12. Parei agora para pensar quantos estão nessa situação, estão dentro da igreja e ainda estão subindo nos púlpitos. Na lei, pela lei dos homens, é aprovado o divórcio, e não é preciso esperar, e ainda dizem nos cartórios que não é preciso esperar prazo algum para se casar no civil após o divórcio, ou seja, a partir do momento que o juiz, o homem, sentencia ou o tabelião lavra a escritura, a pessoa se torna divorciada e já pode formalizar a nova união. Mas é claro que ele quer o seu dinheiro, não se importa com a sua salvação. Mas se você prefere dar crédito às palavras do homem, lembre-se, você vai ser julgado pela Bíblia e não pelo tabelião do cartório. Na verdade, ele também vai ser julgado e condenado por mentir para você, dizendo que o homem pode abandonar seus filhos. A Igreja Católica considera que um casamento religioso não pode ser dissolvido. Por isso, de acordo com o direito canônico, pessoas que se separaram e voltaram a se casar pelo rito civil estão em adultério em relação ao primeiro cônjuge. Por essa interpretação, eles se tornam impedidos de participar da comunhão. Já a excomunhão se trata de uma punição muito mais forte, que acontece depois de um julgamento do Vaticano,
em que a pessoa é excluída da igreja e assim não é mais considerada parte da comunidade, mas está escrito na Bíblia Católica que é pecado se divorciar e casar com outro. Existe algum motivo que o homem alega para se divorciar? Falta de respeito, infidelidade do casamento, ciúmes, problemas financeiros e falta de comunicação. Deus nunca liberou o divórcio. Quem liberou o divórcio foi Moisés, por causa da dureza do coração dos homens. Mas o Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, lhe disse: eu odeio o divórcio. Nós vemos que na igreja evangélica muitos se casam e se separam. O mandamento do Senhor é bem claro, que não se separem. Porém, se separar, não case com outra pessoa. Melhor é fazer as pazes e não partir para um segundo casamento. Como na Igreja Católica não é permitido realizar uma segunda cerimônia de casamento, os casais católicos podem optar em realizar a celebração em um buffet, podendo realizar uma cerimônia tradicional nesse local, tudo acordo de homens. Se o divorciado não aceita nem na Igreja Católica, que é uma bagunça, como podemos concordar com o divórcio? Os pais não pensam na situação dolorosa e ridícula de seus filhos verem aquele relacionamento dos pais com estranhos. Não, eles não estão nem aí. Se separam e entregam os seus filhos na boca da onça, mas serão cobrados no dia do julgamento. Nós podemos, para encerrar esse estudo, a situação delicada, mais delicada para os filhos, e que na maioria das vezes os próprios pais, o próprio pai no caso, não reconhece o filho como filho, não registrando e nem mesmo dando pensão para o sustento. Sem falar na educação, onde o Senhor disse: educa os seus filhos no caminho que devem andar, para quando eles crescerem não se tornar marginais, prostitutas e etc. Eu sei que muitos vão ouvir esse estudo e não vão concordar. Eu estou ligando, não tenho esse tipo de problema. Não criei esse tipo de problema para mim. O que eu quero dizer para você que me ouve é que se conserte enquanto pode. A palavra de Deus diz: aquele que confessa o pecado e deixa, alcança perdão. Não adianta você se deitar de noite e pedir perdão porque está em adultério e continuar. No dia do julgamento, você vai ser julgado pelo adultério. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.